Tem muita gente que fala que essas coisas que eu falo nos vídeos, elas servem para várias coisas, não só para o mundo da música, não só para o mundo artístico, mas para várias áreas da vida. E é verdade, isso acontece mesmo. Mas o meu foco tem sido a área artística porque de fato é minha... É, é o meu mundo, né? É o mundo que eu vivo ali dos palcos, das turnês. Na minha escola também a gente mexe com música, com artistas, né? Então, ou com futuros artistas. Então, eu trago muito para esse mundo da música porque de fato é o meu ambiente onde eu mais convivo, né? Então, e tenho mais know-how também porque tem muitos anos já que eu vivo essa vida de músico, de artista. Então eu trago para essa realidade, mas de fato são coisas que dá pra gente usar em várias áreas da vida, não só na música, não só na arte. E é engraçado que essa semana eu tava pensando, tava até gravando algumas coisas e tal, pensando sobre como muita gente, muitos artistas, muitos músicos, muitos guitarristas, muitos cantores, muitos baixistas, bateristas, pensam muito na música como só a música, né? Só a parte áudio da parada. E é engraçado porque muitas vezes eu converso com muito dessa galera que pensa em compor músicas incríveis, em tocar bem, em cantar bem, e realmente não se preocupa nem um pouco com essa outra parte da performance, né? Que é a parte do entretenimento, que é a parte de você lidar com o público, de você entreter o público, de você divertir eles, né? E muitos deles estão com a carreira meio travada, assim, parece que não anda, ela está ali andando meio devagar, mas não tem uma evolução tão significativa, né? Se sentem estagnados na carreira, parece que o negócio não evolui. E muita gente comenta comigo isso, sim. E pensando sobre, cada vez mais eu chego na conclusão de que a maioria das pessoas muito é por isso, pela falta dessa outra parte do entretenimento, pela falta daquela pessoa se preocupar um pouquinho mais aí sobre a performance artística de uma apresentação, de um show, porque até um negócio que, um vídeo recente aí que eu postei junto com o Edu Falaschi, e ele fala exatamente isso também, que se for para as pessoas ouvir um disco, ouvir uma música perfeita, com a execução perfeita, com a timbragem perfeita de tudo, com a mixagem incrível, a pessoa fica em casa ouvindo CD, né? Ou ouvindo no Spotify, ou vendo no Netflix. Então, a pessoa sai de casa, ela sai da zona de conforto dela para ir até um show. Por que ela faz isso? Porque ela quer ouvir a música perfeita? Não, galera. Ela quer uma experiência, ela quer ter a oportunidade de experienciar uma coisa diferente do que ela sente quando está em casa ouvindo disco, quando está no celular ouvindo no Spotify. Então, eu vejo muito disso, assim, as pessoas esquecendo dessa outra parte que é extremamente importante, que faz toda a diferença, né? Então a pessoa sai de casa para ir para um show, ela paga o ingresso para ter a oportunidade de ter uma experiência diferente com aquele artista, com aquela música, né? Então, e a experiência, ela está totalmente ligada, diretamente ligada à emoção. Então você tem que gerar emoção para as pessoas, você tem que fazer borbulhar-lhe a emoção dentro dela, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir atrair a atenção dela do jeito que poderia, entendeu? Então, você gerando emoção na pessoa, ela vai se lembrar. Eu, por exemplo, eu tenho situações, de eu ir em shows que eu lembro que eu fui nos shows quando eu paro para falar disso, né? Eu começo a lembrar, assim, dos shows que eu já fui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito fã de Megadeth, gosto muito. E há uns anos atrás, o Megadeth tocou em Brasília e eu fui no show. E às vezes eu me esqueço que eu fui nesse show. Porque a banda é animal, o Megadeth, eu gosto das músicas, conheço quase tudo. Sou bem fã. Só que o show foi frio, assim, eu achei meio sem alma, os caras tocando de forma burocrática. Não tava com aquele gás, não tava com aquele tesão de tocar. Então, isso afetou o público, afetou quem tava lá, inclusive eu, né? Então, às vezes eu até esqueço que eu já fui no show do Megadeth. Aí, pensando sobre os shows que eu já fui, eu lembro, eita, eu já fui até no show do Megadeth, que louco. E às vezes eu não lembro, né? Por quê? Porque não atingiu o meu emocional. Isso que eu sou fã, né? Não é muito difícil atingir o meu emocional com o Megadeth, porque eu já sou fã de muitos anos, então tem a parte da nostalgia ali daqueles discos que eu ouvi quando eu era mais novo. E
mas mesmo assim, aquele show não conseguiu pegar a minha emoção e às vezes eu até esqueço, né? E é muito louco isso. Isso que eu sou fã, né? Já outros shows que eu já fui, eu me lembro de detalhes, eu me lembro de coisas que não tinha nem necessariamente a ver com um show ali no palco, mas com aquela... eu indo pro show ou assim que eu entrava na casa de show, né? Então, por quê? Porque aquele show atingiu o meu lado emocional, né? E quando acontece isso, a gente não esquece. Quem aqui já viu aquele negócio das pessoas que têm um paladar de memória, né? Por exemplo, a minha avó, por parte de pai, ela fazia pra mim mamão com açúcar pra eu comer quando eu era criança. E aí toda vez que eu como mamão com açúcar eu me lembro da minha avó. Então tem aquele lance da memória emotiva, né? Então, se não... e mamão com açúcar eu não acho nem tão gostoso assim, mas me remete a um sentimento, né? Remete a uma pessoa que eu gostava. Então, quando traz emoção, o negócio fica mais poderoso e você realmente não esquece mais, né? Esse aqui é um negócio que é legal. E a gente, quando vai se apresentar no show, a gente tem que atingir as pessoas desse jeito. Isso, Cris, é isso aí. Memória afetiva, exatamente. Perfeito. E você, quando vai fazer um show, quando vai se apresentar, você tem que atingir a emoção das pessoas. Aí elas vão lembrar de você. Aí elas não vão esquecer de você, tá? Falando um pouquinho da minha experiência com esse tipo de coisa, vou dar um exemplo para vocês. Nos shows do Edu Falaschi, quando a gente vai tocar, é óbvio que se não todo show, ou melhor, se não todo o público que vai, quiçá, deixa eu reiterar, né? Nos shows do Edu Falaschi, todas as pessoas que vão naquele show, ou pelo menos 90 e poucos por cento das pessoas que vão naquele show, elas estão indo por causa do Edu. Às vezes por causa do Edu, do Fábio e do Aquiles, né? São pouquíssimas que estão indo naquele show por causa de mim, por causa do Roberto, por causa do Rafael Dafras, pelo simples fato de que as pessoas têm aquela nostalgia ouvindo aquelas músicas da época do Angra, né? Então eles querem ver a voz do Edu naquelas músicas, querem ver a bateria do Aquiles. E a gente, obviamente, está lá completando a banda, né? E a gente está ali naquele show. Então a pessoa vai para assistir o Edu. E aí o Edu cantando, o Aquiles tocando, eles ficam já felizes. Mas quando a gente ali, eu, o Rafa, o Roberto, a gente tem a oportunidade de aproveitar aquela plataforma ali para a gente atingir as pessoas de um jeito potencializador, né? Então as pessoas já estão felizes ali assistindo o show do Edu, e quando a gente consegue gerar emoção neles junto, né, o restante da banda, isso potencializa e o público fica mais emocional ainda, fica mais curtindo, né? Então, quando eu vou fazer um show com o Edu e consigo conquistar os fãs ali, com alguma coisa divertida que eu faço, com a dancinha lá que eu faço, ou com colando a paleta na testa, ou pirando, batendo cabeça, enfim, muita gente gosta daquilo, aponta pra mim, e, né, dá pra ver que eles estão curtindo o que eu tô fazendo. Então, o que acontece? Ali eu tive a oportunidade de me apresentar para aquelas pessoas que talvez não me conheciam, né, ou às vezes nem estavam esperando para me ver, estavam esperando para ver o Edu, o Aquiles, o Fábio, e eu tenho essa oportunidade, né, de conseguir atingir aquelas pessoas de um jeito positivo e potencializar também a energia do show, né? Então, quando eu consigo ajudar a divertir essas pessoas, isso é maravilhoso pro show inteiro, pro Edu, pro Aquiles, para todo mundo, pro Fábio. Então é uma ajudinha que a gente dá ali, né, na energia da banda para poder fazer com que o público saia de lá mais feliz ainda. E também, falando talvez por um lado mais pessoal, é uma oportunidade que eu tenho de fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, né? Então eu tenho ali 2 horas para realmente fazer com que a pessoa que está ali embaixo me veja de um jeito diferente, porque às vezes ela chega ali e nem sabe quem eu sou direito. De repente eu gero sentimento nela de diversão, de nostalgia, e ela sai dali lembrando de mim, e ela sai dali e passa a me acompanhar. Talvez alguém que esteja aí começou a me acompanhar por causa de algum show do Edu, eu acredito nisso, né? E por quê? Porque naquela oportunidade, naquelas ocasiões dos shows do Edu, eu tenho a oportunidade de conseguir conquistar fãs, né? Conquistar gente para acompanhar o meu trabalho, e também potencializar aquele show e aquela nostalgia da galera que tá ali, né, assistindo o show. Então, você vê, muitas vezes a oportunidade é pequena,
é um tempo pequeno, mas a gente tem como, né? Se você se doar, se você pensar em realmente trazer emoção para as pessoas, você consegue, num intervalo pequeno que é de um show, às vezes 1h30, às vezes 2 horas, você conseguir gerar mais público para um próximo show que você for. Então a pessoa que foi no nosso show e saiu de lá louca, se divertindo horrores, quando a gente for tocar lá de novo, ela vai querer ir de novo, né? Por outro lado, se a gente faz um show morno, burocrático e vai lá cumprir tabela, a pessoa vai falar, legal, fui no show ontem, mas quando tiver de novo, ela não vai querer ir de novo, né? Então, muitos músicos às vezes subestimam essas oportunidades, né? Eles vão tocar para um público e às vezes vai abrir o show de alguém e tal, e aí faz um show burocrático, um cara de bunda lá, né? E não se preocupando com a possibilidade de ganhar fãs, de conquistar um público, e de fato não consegue, de fato não conquista, porque aí para a pessoa que está assistindo, se não gera tem gente falando que a internet está caindo aqui. Puts. Bom, se não gera emoção nas pessoas, quem está assistindo lá vai soar como um barulho, né? Um barulho bom, né? Um som legal e tal, mas, cara, podia ser qualquer banda ali que não ia fazer diferença pro cara. Agora, quando você atinge o emocional dele, aí o negócio começa a pegar, né? Aí o cara começa, cara, toca mais uma, pô, quero ver mais disso. Consegue conquistar o público e conquistar fãs, né? E é assim que acontece. E muitos músicos que estão aí com a carreira engasgada, é por isso, porque eles não se preocupam em conquistar um público e conquistar os fãs. Eles se preocupam lá só tocar o show deles, cumprir tabela, ir embora e ganhar um cachê, entendeu? Aí é burrice, porque aí você não vai construir uma carreira com pessoas que realmente te acompanham no primeiro show, no segundo, no terceiro, né? Então, um dos maiores problemas dos músicos que estão com a carreira engasgada é não se preocupar em levar emoção para o público, é não se preocupar em conquistar o coração do público. Então, se você não conquista o coração deles, eles não vão se autoconquistar sozinhos com o seu show, parceiro, né? Então, tá na sua mão, você tem essa oportunidade. Se você não aproveita essa oportunidade, desculpa aí, né? A pessoa não vai lembrar de você. Então, eu vejo muita gente que faz shows e depois fica reclamando que, pô, meus shows estão meio vazios e não sei o quê. E aí, sei lá, às vezes culpa as outras bandas que não apoiam. Ah, a cena é ruim. Cara, mas a cena é ruim da sua cidade às vezes, mas a cena é ruim às vezes do Brasil inteiro, mas por que se você mora numa cidade do interior do Nordeste lá, você não consegue levar público para o seu show, mas quando vai uma banda maior lá, o público vai, porque a banda maior de alguma forma atingiu o sentimental daquelas pessoas, o emocional, e aquelas pessoas vão querer ir no show deles, né? Se você não consegue gerar isso nas pessoas, a culpa não é do público necessariamente, a culpa é sua, né? Ou melhor, deixa eu falar de novo para não soar agressivo, a oportunidade é sua, você tem a oportunidade de ganhar o coração do público, só que você tem que fazer mais do que simplesmente tocar, você tem que levar para eles, criar para eles uma experiência, né? Isso é que grandes bandas fazem, tipo Iron Maiden, com um monte de pirotecnia, cada música tem um clima diferente, de uma luz de uma cor diferente, com um cenário que muda. O Kiss, por exemplo, os caras estão lá maquiados, e aí o guitarrista voa e o outro cospe sangue pela boca, porque tem um lance teatral ali. Isso esse é um espetáculo, isso é uma experiência que a pessoa que vai no show está experienciando e não simplesmente ouvir a música da banda que é fã, entendeu? Então, gente, tá na mão de vocês pegarem o show de vocês de música e tornar num espetáculo para fazer com que o público tenha uma experiência diferente com aquilo. Aí eles vão querer voltar no seu show. Pensa nisso, lembra disso, não esquece que o Henrique até falou ali do Slipknot também. O Slipknot é a mesma coisa, cara. O show dos caras é uma paulada. E eles pensam nesse lance da performance, da experiência para quem está assistindo, né? Então, pense nisso, gente. Você que é músico, você que é cantor, guitarrista, baterista, né? Sonha em ter uma carreira legal, uma carreira de que você se orgulha e até viver disso, ganhar um cachê legal, você tem que se preocupar com isso, né? Porque você, gerando uma experiência para o seu público, eles vão querer voltar no seu show, né? E pensa assim, se cada vez que você faz um show, você conquista aquele público e eles começam a voltar sempre no seu show, independente de onde você toque ali na sua cidade, na sua região, você vai ter uma legião de pessoas que vai no seu show, que quer ir de novo, e inclusive isso abre precedente para você chegar para um cara que está te contratando e pedir, e falar, olha, a gente tem que renegociar esse cachê aí. Ah, pô, mas não dá para pagar mais.
Mas se você leva o público, parceiro, você pode inclusive falar assim, você não quer pagar mais, tudo bem. Eu vou produzir o show. Aí você produz o show por conta própria, enche o show e aí você nunca mais vai ter que ficar correndo atrás de tentar renegociar cachê e tal. Por quê? Porque você vai estar com o público na sua mão, cara. E isso é bizarro. Né? O próprio Edu mesmo tem vários shows da turnê que a produção é dele. Né? Porque ele pegou o gosto de fazer esse jeito de produzir o show, porque ele faz do jeito que ele quer, com a qualidade que ele quer. E dá certo. Por quê? Porque já tem um público, entendeu? Mas por que já tem um público? Porque foi conquistado com anos e anos e anos e anos. Cada vez que o público ia no show do Edu, o Edu conquistava um pouquinho mais o coração deles. Por isso que ele tem uma legião de fãs tão incrível, né? Bom, galera, vamos ver aqui vamos começar com as perguntas aí, né? Me ajudem aí, para não ficar no monólogo. Eu falei, dei essa introduzida aí que era um negócio que eu estava pensando muito essa semana, né? Fiquei refletindo muito sobre isso. E eu queria compartilhar isso com vocês. E principalmente para quem aí trabalha com música e quer ter uma carreira legal mesmo, quer ter uma carreira que se orgulhe, quer construir uma legião legal de fãs e de público que acompanha vocês, você tem que se ligar nisso. Mas vamos voltar aqui para vocês. Deixa eu ver o que andaram perguntando aqui. Deixa eu começar a responder as perguntas, tirar dúvidas. A Natália, vamos ver a Natália Lessa. Foi no show do Edu em Sampa, adorei a energia de vocês, a sua alegria e dinâmica no palco. Parabéns, Diogo, pelo trabalho. Obrigado, Natália. Obrigado. É isso aí, eu chego nos shows, eu tento sempre dar o meu melhor, né? Dar o máximo que eu posso ali, da energia que eu tiver. E não economizar, né? Se eu sair do palco num show desse e não tô acabado, é porque eu acabei economizando de algum lado. E se eu economizei, é porque eu não dei meu 100%, né? Isso é bem importante. Vamos ver aqui mais aqui. Opa. Pô, esse negócio aqui, calma aí. Saludo desde Paraguai, Elias. Gracia. O Arthur perguntou se eu vou estar na Music Show. Vou. Inclusive, galera, fica aí. Principalmente para quem mora em São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou falar um negócio muito interessante envolvendo a Music Show, inclusive para você, Arthur. Fica aí. Segura a onda aí que daqui a pouquinho eu te falo o que é. É uma oportunidade legal para quem mora em São Paulo, para quem pretende ir na Music Show, tá? Já vou falar o que é, mas é uma oportunidade massa. Vocês vão ver que legal. Dionísio, performance me ajudou muito no meu trabalho. O melhor foi a questão de conquistar o respeito através da postura e do olhar. Sinto-me mais segura hoje. É isso aí, Dionísio. Você está certíssima. Muito de como as pessoas tratam a gente, né, tem a ver com como a gente trata elas de volta. Então, é possível a pessoa que trata a gente mal, você conquistar ela e fazer com que ela te trate bem, você fazendo isso. Partindo de você, tem que partir de você. Se a pessoa te trata mal, você no automático trata ela mal também, vai virar uma bola de neve negativa e isso nunca vai arrumar, né? Então, usando essas estratégias, você consegue conquistar essas pessoas, por mais que elas partam do pressuposto de que elas já não gostam de você. Dá pra mudar isso. Vamos seguir em frente aqui. Megadeth é foda. Nossa, umas perguntas. Hello from Indonésia. Indonésia? Nenk. Uau, tem gente da Indonésia aqui, galera. Que massa. Vamos ver mais aqui. Ó, o Daniel falou que lembra de eu pulando no meio da plateia aqui em Fortaleza. É verdade, eu dei um moshzão. Pulei do palco. Nenk, she don't understand any Portuguese. I have to speak in English, so I'm sorry. Most of the people here are from Brazil, so I have to talk in Portuguese for them. I'm so sorry. I will try to speak a little bit of English also. O Arthur, quando fui no show do Edu aqui em São Paulo, lembro exatamente do rosto que o Roberto Barro faz as partes mais difíceis. É muito engraçado, né? Vira performance, né, cara? O cara faz as caretas lá de feeling ou de quando tem uma parte difícil de tocar. Vamos ver, galera. Cadê as perguntas? Quero responder perguntas. Vamos ver. Cadê as perguntas, galera? Tô vendo aqui a galera falando aí. Ó, achei ele falando da palheta na testa, dancinha. Vamos ver, cadê as perguntas? Tem galera falando aqui do Jared Leto. O Jared Leto também é um puta showman.
E o cara tem, inclusive, tem background do cinema, né, cara? Então, ele tem essas coisas a mais aí que ele pode usar na performance dele. O Elias falou que eu sou um cara muito legal. Seguir com humildade. Obrigado, Elias. Obrigado. Valeu. Do Paraguai aí. Cara direto do Paraguai. Vamos ver. Ó, o Patrick mandou uma pergunta aqui. Vamos ver. Como foi pra você o momento em que você percebeu que poderia viver de música tocando metal no Brasil? Então, Patrick, a verdade é muito louco isso, porque assim que eu comecei a tocar guitarra, eu decidi que eu ia viver disso, né? Só que assim, eu não decidi que eu ia viver de metal, eu ia viver de guitarra, eu ia viver da minha carreira como músico, eu ia fazer isso pro resto da minha vida. O que eu fosse fazer, eu não tinha decidido, né? Porque eu queria viver daquilo com o que eu conseguisse, né? Então, se eu precisasse trabalhar num estúdio gravando, ou dando aula, ou compondo jingle, ou tocando em banda de baile, eu não me importaria, né? O que eu queria era viver com o meu instrumento que eu amava na minha mão. Era esse o meu objetivo inicial. E claro que sempre trabalhando duro, sempre dando o meu melhor para poder fazer minha carreira crescer o máximo que eu pudesse, mas esse foco de metal eu tinha por gosto pessoal, era o som que eu gostava de compor, que eu gostava de fazer, mas se eu tivesse que trabalhar com outras coisas relacionadas à música, não iria me importar, né? Porque eu também gosto de fazer outras coisas, então a regra era viver de música, viver com meus instrumentos na minha mão. O que eu ia fazer? Eu não sabia exatamente. E cheguei mais longe do que eu esperava, né? Hoje em dia eu toco numa banda de respeito, viajo o mundo aí fazendo turnês, fomos até pro Japão, né? Um negócio que eu nem imaginaria que isso pudesse acontecer na minha vida, né? O Matt perguntou, né? Qual o segredo do Slash se ele não olha pra ninguém? Então, é o seguinte, porque eu falo muito desse negócio de olhar nos olhos das pessoas, né? Muito mesmo, pra mim isso é muito importante. E aí o Matheus perguntou do Slash, porque o Slash toca sempre de óculos escuros, então ele não olha no olho de ninguém. E é uma pergunta muito pertinente, eu já pensei muito nisso, eu já refleti muito, já analisei muito esse aspecto e assim, nesse caso eu não sou dono da verdade também, né? Mas a impressão que eu tenho é que no caso do Slash, ele é um ícone, né? Ele é tipo um personagem. Imagina que ele é um personagem. Então ele é tanto um personagem que existem camisetas que a galera vende que é só a silhueta do Slash. Só a silhueta da cara dele com aquele cabelo. E as pessoas já sabem que é o Slash. Olha que louco, né? Então ele tem uma imagem, uma figura tão forte que ele não precisa necessariamente olhar nos olhos das pessoas para rolar aquele lance, né? Então, eu acredito que no caso dele, seja porque ele criou uma marca, um marketing pessoal, uma marca de visual que é muito característica. Inclusive o óculos escuro faz parte da parada, né? Se você vê o Slash sem o óculos escuro hoje é um pouco estranho, porque o grande lance dele é aquele cabelo cacheado, o óculos escuro e a cartola, né? Então é como se ele virasse ele é um personagem, né? Então, o olho no olho é muito importante, eu sempre falo disso, bato 1 milhão de vezes nessa tecla. Mas ele tem uma imagem artística, né? Uma imagem icônica tão forte que ele não precisa disso necessariamente, né? Mas nós, meros mortais, muito bom a gente usar o olho no olho a nosso favor, né? Porque isso gera uma conexão imediata com as pessoas, né? Vamos para a próxima pergunta. A Shirley perguntou, como agir quando o público não reage como se espera? Então, isso é possível, isso acontece, tá? Mas eu sugiro que não possa mudar nada a sua postura na performance. Você tem que continuar fazendo o que você foi lá para fazer, né? Então você não pode travar a sua performance ou deixar de fazer a parada de um jeito específico porque as pessoas não responderam do jeito que você esperava. Isso não é legal. Não é legal porque existem vários aspectos. Às vezes tem uma daquelas pessoas que não curtiram muito o que você está fazendo e tudo bem, acontece, né? Muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo sempre, né? Mas deve ter alguém ali que está gostando, então você tem que apoiar a sua energia nas pessoas que estão gostando e ignorar quem não está gostando, né? Até porque quem não está gostando do que você está fazendo ali, ela vai ter que te ouvir de qualquer jeito. Ela vai ser obrigada, né? Aquela pessoa que está ali vai ser obrigada a te engolir. Essa é a verdade.
né? Porque ela não gostando do que você está fazendo não vai fazer com que o seu show termine na metade e você vai embora, né? Então, se apoie nas pessoas que estão gostando, então dê o máximo sempre, independente da reação do público, se parece que eles estão se doando muito ou parece que não. O que você pode fazer é tentar achar estratégias de tentar ganhar aquele público que parece que está um pouco frio, parece que não está conectado com você, olha nos olhos deles, sorri, né? Faz umas caretas para alguns assim, se você está tocando rock and roll, enfim, tentar criar essa conexão que de início talvez não tenha sido gerada, né? Dá pra gente tentar fazer isso. Isso é uma das coisas. E uma outra coisa que tem que tomar cuidado é para quem você está tocando, né? Então a gente rodando muito aí Brasil e muitos lugares do mundo, a gente percebe claramente que tem lugares que a galera é mais calorosa, que é mais emocional e pira junto com você naturalmente, e tem lugares que o povo é mais frio, e é normal, né? Então você vai tocar na Europa, a galera da Europa tá curtindo, né? A gente tocou lá, a galera tava curtindo, mas eles são mais na deles, assim, eles observam mais, né? No próprio Japão mesmo, no Japão eles curtiam muito, pulavam, cantavam tudo, mas de um jeito diferente, eles não eram tão barulhentos como o brasileiro. O brasileiro pira, assovia, grita, né? Os japoneses já eram mais quietões, assim. No Brasil mesmo, o Nordeste tem uma tendência da galera ser muito caliente, muito emocional, muito empolgada, né? Então eles piram pra caramba. Já, se você vai tocar no Sul, a tendência é o povo ser um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quietão, né? Às vezes Curitiba, Porto Alegre, não que eles não estejam gostando, não que eles não sejam emocionais e não curtam com a gente, mas é um pouco diferente a intensidade, né? Então às vezes o povo tá gostando, o público tá curtindo muito, mas de um jeito quietão deles, né? E tudo bem. Eu já vi muito disso, assim, e às vezes quando o cara tá, a pessoa tá mais quietona ali assistindo o show, eu mexo com a pessoa e vejo que ela se diverte, então isso pra mim é uma prova de que ele tá se divertindo mesmo, só que é o jeito dele se divertir um pouco mais quietão, né? Então é isso, Shirley, espero que tenha respondido sua pergunta. A Bruna fez uma perguntinha aqui também. A prática de atividades físicas pode ajudar no quesito confiança em um show? Digo no sentido de sentir-se bem seguro e transmitir a energia para o público. Bru, eu acredito sim, tá? Eu acredito porque a atividade física, quando você faz, ela naturalmente já faz você se sentir melhor, né? Então não só porque você vai se apresentar para um público, você tem que estar com a imagem mais bonita, mas enfim, não só por isso, mas porque a atividade física naturalmente ela te faz se sentir bem, te faz se sentir mais seguro, porque naturalmente a atividade física é desafiadora para todo mundo, independente do que você faz. Não sei se o Fernandão tá aí, o Fernandão é um corredor aí que ele corre provas de 100 km, 90 km, sei lá, 75 km, uns negócios absurdos. Então, naturalmente, uma atividade física como essa te desafia muito. Ela vai te botar em situações onde você queria só ir para casa dormir e tomar um banho quente, né? Mas o lance de você lidar com desafios te fortalece sua energia para quando você sobe no palco você estar mais confiante, mais forte e mais pancada, né? E fazer o seu trabalho ali de uma forma mais eficiente. Então, a quebra de desafios, né? Você bater de frente com os desafios faz a gente evoluir muito. E a atividade física naturalmente cria isso. Isso é uma das coisas. E uma outra coisa é que a atividade física te dá mais energia, né? Porque o corpo ele foi feito para se mexer, ele foi feito para ser ativado. Se você não ativa o seu corpo, ele atrofia, né? Por isso que as pessoas quando não fazem atividade física nenhuma, não se cuidam, começa a dar problema de coração, problema de saúde sério, enfim, dá uma bosta, porque o corpo é feito para ser exigido. Se você não exige dele, ele dá piripaque. Basicamente é isso, né? Então, você no show vai ter mais energia, você vai ter... Eu, por exemplo, eu sou meio doido, né? Eu gosto de fazer umas loucuras no palco, às vezes eu saio rodando lá com a guitarra. E eu acredito que muitas vezes eu só não caí no palco por causa dos meus treinos de circo. Porque no circo eu sou acostumado a treinar coisas de equilíbrio e tal. Então isso me ajuda a não cair, né? Então até nisso é beneficioso para quem pratica atividades físicas, né? Você tem um equilíbrio melhor, você tem um corpo mais preparado para seja lá o que você inventar ali ao vivo, né? Vamos para a próxima pergunta. Aí, ó, Marília. Saudações de Recife. Recife quente pra caramba sempre, né? A Leila falou que o Slash não é mais o mesmo. Ele fala e sorri para o público. Pois é. Pode acontecer, né?
It's Funny falou que confesso que passei a acompanhar o seu trabalho de forma mais ativa depois de me assistir ao vivo. Olha só que legal, galera. A tua presença de palco foi incrível e crucial para eu virar fã. Obrigado, Fanny. Obrigado mesmo, fico feliz. É como é o que eu tô falando desde o começo da live aí, né? O lance que a gente se doar ao máximo para trazer o melhor do que a gente pode ali pro público que acompanha a gente nos shows. E, cara, e é inevitável, quando você se doa muito, né? As pessoas acabam doando um pouco de volta para você também, um pouco de energia e de respeito, né? Então, vira uma bola de neve positiva, né? Vamos ver o que mais aqui. Ô Daniel, qual shampoo você usa? O Patrick, como foi pra você o momento em que você percebeu que poderia viver de música? Ah, não, isso aí eu já respondi, né? Vamos ver aqui. Opa, deixa eu ver. A Shirley perguntou, né? Qual a melhor forma de agir quando a pessoa já vem adotando uma postura agressiva? Depende muito, né? Depende da situação. É difícil de responder sem saber. Se você puder me dar mais detalhes, aí eu posso tentar te ajudar melhor. Mas acredito que o ideal seja primeiro você tentar fazer rapport com a pessoa, pra ela criar uma empatia com você ali, por mais que ela esteja puta, ou sei lá. E depois você ir tentando fazer estratégias para acalmar ela. Uma coisa que eu percebi muito em situação, né, pessoa, eu que lido muito com o público, com pessoas na minha escola, alunos e enfim. Quando a pessoa está estressada e você fala para ela que você entende o lado dela, que você fala assim, pô, calma aí, tá tudo bem, mas eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ajudar a resolver. E se eu fosse você, eu estaria me sentindo do mesmo jeito, tá? Mas vamos achar um jeito. Quando você fala isso, você meio que faz com que a pessoa entenda que você simpatizou com ela. Isso é bom, né? É bom pra tirar um pouquinho da tensão da parada ali, né? Vamos ver aqui, que mais aqui? O Matt perguntou se eu pretendo lançar algum álbum solo. Pretendo sim. Só que mais pra frente, agora a gente tá tão focado em outras coisas, né? O disco do Edu agora. Então, é um projeto que eu quero, vai rolar, só que mais pra frente. Agora não é hora ainda. A Elsa fez uma pergunta aqui. Falar em Japão, como você se sentiu lá com o público japonês? É tão diferente assim do Brasil? É diferente, mas eu achei muito legal porque enquanto tá rolando a música, a porrada rolando lá, eles curtem muito, eles ficam assim com a mão pra cima, eles cantam pra caramba, eles sorriem, eles interagem com você. Mas assim que termina a música e o Edu começa a falar, tipo, agradecer o público, cara, eles silenciam de um jeito apavorante. Fica tipo assim, que dá pra ouvir a pessoa estalando o pescoço, assim, de tão silencioso, porque eles são muito respeitosos, né? Então, na hora da música, eles se doam muito, mas na hora que você vai falar, eles respeitam muito esse espaço e eles ficam quietos, assim, é muito divertido. E eles têm um lance muito engraçado também de espaço pessoal, né? Quando você se aproxima muito, eles ficam meio tensos. E muitas vezes você vai falar com um japonês, pô, e aí, tudo bem? Que bom que você gostou do show. Aí ele começa a andar pra trás, assim, tipo, fugir de você. Muito engraçado. Bad Garlet perguntou, você fica muito ansioso antes de um show? O que você faz para aliviar? Então, eu ficava muito ansioso, ficava muito tenso. Chegava a me atrapalhar muito, inclusive. Eu tocava pior quando eu ficava muito nervoso. E eu aprendi a lidar com isso, né? Porque como me atrapalhava, eu tive que dar um jeito de lidar com isso para conseguir melhorar minha performance e fazer com que isso não me atrapalhe mais, né? E aí eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Já comentei aqui em outras situações, em outros vídeos. Se você procurar ali nos meus vídeos, você vai ver algumas dicas que eu dou. Mas eu posso te falar uma agora que é muito interessante, que é o seguinte, é a técnica do pote. Acho que a galera conhece, algumas pessoas que estão aqui. Eu já falei algumas vezes dela. Imagina que a nossa mente, nossa cabeça, é um pote, uma jarra, que você pode colocar várias coisas diferentes nessa jarra, né? E você pode colocar um monte de bolinhas de gude, por exemplo, né? Você pode colocar um monte de pedra. Só que se você enche ela de bolinha de gude, cabe menos pedras.
Por outro lado, se você bota muita pedra, cabe menos bolinhas de gude. Então, se você fizer a analogia de que as bolinhas de gude são energias boas e pensamentos bons, e a pedra são pensamentos ruins e coisas que podem dar errado, a nossa mente funciona igual esse pote. Então, o que você faz? Você enche sua mente de bolinha de gude, ou seja, você enche sua mente de energia boa e de coisas boas. O ideal é que seja algo mais concreto, assim, né? Então, por exemplo, você vai tocar num show, aí você precisa cantar uma música específica, aí você não pode esquecer da letra. Então o que você faz? Fica passando a letra na sua cabeça, aquela parte que você se confundia. Fica repetindo, tipo um mantra, né? Repetindo aquilo na sua cabeça, porque aquilo vai ocupar a sua mente com uma coisa que você tem que fazer, uma coisa mais concreta, assim, passando a letra na cabeça mesmo, né? E você fazendo isso com consistência, vai evitando de entrar as porcarias que entram na nossa cabeça, que normalmente a gente fica nervoso por quê? Porque começa a pensar no que pode dar errado, começa a pensar nas notas que a gente pode errar, naquela parte da música que a gente pode esquecer, né? E isso que traz a insegurança, quando você começa a pensar nas coisas que podem não funcionar. Por outro lado, se você pensar nas coisas que você tem que fazer para funcionar, as coisas positivas e as coisas assertivas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na hora daquela parte do palco, do show, ficar naquela parte do palco, na luz, e aí na hora que é piano e voz eu tenho que sair do palco, e aí eu já aproveito e já confiro a afinação da minha guitarra, já tomo uma água. Então se eu ficar mapeando essas coisas que eu preciso fazer na minha cabeça, tem menos chance de entrar porcaria na minha cabeça e de eu ficar nervoso. Então esse é um dos exercícios que eu faço muito, né? Tem a ver com foco. Você foca nas coisas que você tem que fazer, que sobra menos espaço para entrar porcaria e os pensamentos ruins de coisas que podem dar errado naquela situação, né? Isso ajuda bastante, cara. Ajuda muito mesmo. Vamos ver a próxima. O Daniel perguntou se eu uso alguma técnica para me acalmar antes do show. Sim, uso sim. Tem algumas técnicas de respiração, né? Que são interessantes, que a galera usa muito no yoga também. Uma coisa que eu até andei pesquisando há pouco tempo atrás e vi um cara falar que muito mais importante... Só que essa parte aí, galera, isso que eu vou falar agora, eu não cheguei a testar 100% ainda. Eu fiz uns testes poucos assim, mas fez sentido, né? Que é a parte fisiológica da respiração. Quando você... É muito mais importante você manter um ritmo constante da respiração, tipo um padrão rítmico, né? Para você se acalmar ou para você se colocar numa situação, botar sua cabeça num modo um pouco mais rápido, um pouco mais ativo, tem muito mais a ver com a rítmica, né, da respiração do que exatamente com a intensidade de profundidade, né? Não adianta só respirar fundo, você tem que respirar fundo, mas num ritmo constante, porque aí você vai ajustando a batida do seu coração ao ritmo da sua respiração, entendeu? E aí você consegue colocar o seu organismo, a sua parte fisiológica no estado que você quer. O que eu faço, eu gosto de nos shows eu entrar pilhado, eu gosto de entrar ligadão no 220, assim. Então o que eu faço? Eu faço uma respiração que me ativa, não que me relaxa. É muito louco isso, né? E por mais que eu faça essa respiração de me ativar, ela me ativa de um jeito positivo, porque eu adoto uma linguagem corporal confiante e começo a fazer uma respiração assim, ó. Né? Forte e diafragmática, assim, bem intensa e rápida, porque isso vai ativando a adrenalina no meu corpo e vai ativando a minha mente para ficar rápida e muito ativa. Eu prefiro fazer assim. Então o meu exercício de respiração que me acalma, ele me acalma no sentido de tirar nervosismo, mas ele me ativa no sentido de manter o meu foco e eu chegar muito pilhado no show, entendeu? Esse é uma das coisas de respiração que eu uso. Beleza, Daniel? Vamos ver. Vamos ver. Mais alguma pergunta aí, galera? Opa. A Tiffany fez mais uma pergunta. Qual foi o gatilho para despertar em ti esse interesse em estudar a arte psicológica da coisa? Não só tocar por tocar, mas entender como se comportar diante do público e gerar uma conexão. Isso é uma pergunta muito boa, Fanny. E eu sei exatamente a resposta. Primeiro que, assim, isso me afetava muito, né? O lance de eu ficar nervoso, eu ficava tenso e me atrapalhava muito, né? E como eu queria viver disso, queria levar esse negócio a sério, eu falei, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso aprender a lidar com isso, né? E aí teve uma ocasião que fez uma ficha importante cair na minha cabeça, que foi eu fiz parte de um grupo de canto coral, que era um coral basicamente, né? E lá no coral
sempre tinha alguns eventos que chamavam Encontro Coral, que a Kate, que era a nossa regente, ela trazia uns workshops diferentes era um encontrão que a gente fazia na casa de alguém, fazia um churrasco, fazia um almoço lá. Mas sempre tinha algum workshop pra gente aprender também, pra gente aproveitar aquela oportunidade de socializar com a galera, de curtir um pouco no fim de semana, mas também de aprender um pouco sempre, né? E aí, em uma das ocasiões, ela levou um cara de dança contemporânea. E aí ele fez um exercício que ele pegou, era um quintal grande com um gramado grande, e aí ele pegou, eram umas 40 pessoas que a gente estava lá, ele juntou todo mundo num lado do quintal, e ele falou para todo mundo ir em fila até o outro lado do quintal e atravessar esse quintal na direção dessas pessoas que estavam lá assistindo, fazendo alguma coisa. Podia ir cantando, dançando, dando cambalhota, se arrastando no chão, qualquer coisa. Ele não deu nenhuma diretriz. Ele falou, só vem fazendo alguma coisa. Faz o que você quiser. E a maioria das pessoas ia assim com vergonha e fazia mais ou menos, ou algumas travaram e não conseguiam fazer nada, assim, ficavam desesperadas. E o que é normal, né? Por quê? Porque do outro lado tinha 40 pessoas te vendo e você tinha que atravessar o gramado de frente para elas fazendo alguma coisa. Então isso naturalmente te coloca numa situação de exposição, você está sendo exposto, né? Tem 40 pessoas olhando diretamente só para você. Então a situação de exposição é bem, bem forte. Aí, depois do exercício, ele chamou a gente para conversar e ele explicou. Ele falou, gente, é o seguinte, eu fiz isso de propósito porque eu precisava colocar vocês numa situação de exposição forte, né, para saber como vocês iriam lidar. E vocês são um coral, vocês vão se apresentar num palco para públicos. E vocês têm que entender que vocês vão ser observados e vocês não podem se sentir intimidados com o público olhando para vocês. O que tem que acontecer é o contrário. Você que está no palco, que tem que olhar no olho do público e ele tem que ficar desconcertado. E não o contrário, você não pode se desconcertar pelo público te olhando, você tem que desconcertar eles porque você está olhando para eles. Porque naquele momento que você está no palco, você tem o poder, você tem a voz. Porque enquanto aquela pessoa estiver lá na sua frente assistindo a sua apresentação, ela vai ser obrigada a te ouvir, ela não tem opção, a não ser que ela vá embora, né? Mas enquanto ela estiver ali, você tem o poder porque a voz é sua, né? Você tem esse pequeno poder nas mãos. Então, se você está num palco, a pessoa que está lá embaixo assistindo, ela vai ter que te engolir. Então isso dá um certo poder para quem está no palco. E você tem que estar ali firme para você intimidar as pessoas que estão lá embaixo, porque elas sabem que você tem esse poder, né? E aí quando ele falou isso, a ficha caiu assim, falei, caraca, que louco, que legal isso. E aí eu fiquei meio empolgado com isso e comecei a pensar de um jeito diferente, né? Pensar assim, cara, tá bom, faz sentido, então como é que eu vou resolver isso, né? Aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a ler livros sobre linguagem corporal, sobre coisas de mindset, assim. E teve um livro, olha só que loucura, galera. Teve um livro que mudou muito a minha cabeça também, que foi O Encantador de Cães, do César Millan. Esse livro me ensinou que a minha linguagem corporal e a minha energia, elas mandam um recado para o animal ou para as pessoas, né? E esse recado pode ser do jeito que eu escolher, né? Porque isso a gente chama de linguagem não verbal, né? A linguagem corporal da pessoa. Se eu estou de peito aberto e queixo levantado, eu estou mandando uma mensagem de segurança. Eu estou firme aqui, eu não tenho medo de nada. Só que o mais louco é que essa mensagem vai para o subconsciente das pessoas que estão te assistindo, mas vai para o seu também. Então descobri com aquilo, Fanny, que com a minha linguagem corporal eu consigo mudar o meu estado de espírito e o estado da minha mente. Aí quando eu descobri isso, eu falei, cara, que loucura. E aí eu comecei a fazer uma série de experimentos, eu comecei a me usar como cobaia mesmo. E aí que eu vi a mágica desse negócio. Então muito do mindset que eu desenvolvi, né, de lidar com o público, de lidar com o nervosismo de palco, de lidar com aquela intensidade de energia, é da minha linguagem corporal. Então eu ativo a minha mente para onde eu quero que ela fique, muito pela linguagem corporal, pela minha postura, pelos meus gestos, né? Então numa próxima live a gente pode falar mais especificamente só sobre linguagem corporal, que é um assunto bem legal e bem amplo, né? Isso que é complicado de falar rápido porque tem muitos aspectos, né? O aspecto do ângulo da cabeça, a postura, sua postura de peito e ombros, seus braços, suas mãos, suas pernas, seu quadril, né? Tudo isso faz uma baita diferença. E as pessoas sabem que a linguagem corporal
é um negócio que a postura manda um recado para as outras pessoas, né? E as outras pessoas têm uma certa impressão de você. Só que ele manda pra gente também. Essa que é a mágica. Então, você pode estar se perguntando, pô, Diogo, quer dizer que então, que através da linguagem corporal eu posso mudar minha mente? Sim, pode. Esse é que é a parada. Essa que é a parada. Essa é a mágica do negócio. Através da sua linguagem corporal você pode mudar o estado da sua mente. E você mudando o estado da sua mente com consistência, você pode mudar padrões. Então a pessoa que naturalmente é insegura, se faz isso com consistência, com o tempo, ela vai se tornar uma pessoa segura. Isso é muito louco. E existem estudos disso, galera. Depois vocês podem pesquisar na internet. Não posso me alongar muito mais, porque agora já tá acabando o tempo aqui. Já a live termina. Bom, vou responder uma última perguntinha aí, galera. Vamos lá. Vamos ver mais uma, hein? Uma última pergunta pra gente finalizar. Ó, a Mari perguntou aqui, qual a relação que você vê entre performance de palco e performance em outras profissões, como ser professora, que é o meu caso? Eu vejo como nenhuma, é a mesma coisa, você está performando, você está mandando uma mensagem para as pessoas que estão ali, né? No meu caso, se eu estou fazendo um show, qual que é a mensagem que eu estou mandando? Eu estou mandando a mensagem que aquela música é muito legal, que aqueles riffs que eu estou tocando são muito legais, que aquela música tem uma letra bonita, que as pessoas têm que se divertir com aquela música e que eles têm que cantar junto. Essa é a mensagem que eu estou passando. Então, se eu passo essa mensagem com consistência, com firmeza e com assertividade, eles vão se convencer disso e vão curtir mais o show do jeito certo, que é curtindo a música. Já numa aula, se você vai dar aula para um grupo, você está performando, porque qual que é a mensagem? A mensagem é, esse conteúdo da aula que eu estou passando é muito importante, vai ser bom para você, eu estou aqui para te ajudar, né? E você tem que fazer o que eu estou sugerindo para você evoluir aqui nessa aula. Esse é o recado. E se você manda, só que você tem que performar no sentido de mandar aquele recado com assertividade suficiente para que realmente atinja as pessoas e elas prestem atenção de verdade naquilo que você está falando ou fazendo e elas realmente absorvam aquilo do jeito certo. Porque se você não atinge a pessoa e não atinge o interesse dela, né, a parte emocional dela, ela vai rapidinho lembrar que tem que botar comida pro cachorro e lembrar que ela quer assistir aquela série nova do Netflix, lembrar de ligar pro namorado, e a pessoa vai dispersar e vai cagar pro que você está falando, né? Ou o que você está fazendo. Então o que você tem que fazer? Capta a atenção dela através da performance, ou seja, como você vai mandar aquela mensagem que você precisa mandar, tá? Então, para mim, é a mesma coisa, é uma performance, você está performando, só que com o objetivo é o mesmo, só que com um assunto diferente do que eu no palco tocando guitarra, entendeu? Então, para mim, dar aula é uma performance. Bom, galera, acho que está na hora de acabar aí. A live já vai... Estamos quase uma hora de live aí, caraca. Acho que dá tempo Acho que dá tempo de responder mais uma. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos ver se tem uma pergunta aqui. O Rafa perguntou, no palco eu sinto segurança, muita gente assistindo, não me intimida, porém eu fico um pouco receoso a fazer certas coisas contando com a participação do público e eles não reagirem como se deve. Muito interessante, Rafa, muito interessante mesmo e importante, porque pensa assim, parceiro, eles interagirem com você no nível alto ou no nível baixo vai depender de você, vai depender da intensidade. Então se você pede para eles cantarem com você, com vocês, né, meio tímido, eles não vão vir, cara. Agora, se você faz com intensidade, eles reagem a você. Você quer um exemplo? A hora que terminar a live, procura ali nos meus vídeos, um vídeo que eu falei da performance da Jana, tá lá, que é uma aluna minha, que eu dei umas dicas pra ela. Cara, ela tocou uma vez ao vivo e ela não conseguia nem olhar pra frente. Rafa. E aí, na segunda vez que ela tocou ao vivo, eu dei essas dicas pra ela, que ela queria mexer com o público. Eu falei, Jana, você tem que fazer firme e assertivo. Se você fizer firme e assertivo, por mais que você esteja começando a tocar ao vivo, não tem problema, eles vão na sua. Agora, se você fizer com timidezinha, eles não vão. Então, se for para fazer, faz direito. Então, Rafa, sugiro que você assista esse vídeo, que esse vídeo fala exatamente disso, tá? E que é exatamente essa parada de que se você quer pedir para eles cantarem junto, quer para eles participarem, pede com firmeza e com intensidade. E eu espero que eu tenha ajudado vocês.
E lembrando que semana que vem, quarta-feira, tem mais live, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Fechou? E é isso aí, galera. Lembrem de marcar os seus amigos aí, seus amigos que são músicos, que são artistas que vocês acham que seria útil para eles esse tipo de conteúdo para eles evoluírem na carreira, evoluírem como artistas, tá? E conseguirem conquistar público, conquistar fãs e realmente dar uma alavancada na carreira deles. Marca essa galera, porque esse conteúdo que eu tô fazendo, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir com isso. Fechou? E é isso aí, galera. Até a próxima.